Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e quero, nesse vídeo de hoje, nesse domingo aqui pela manhã, conversar com vocês sobre um artigo que eu li e reli do professor Olavo de Carvalho, presente aqui nesse seu livro intitulado O Foro de São Paulo, a Ascensão do Comunismo Latino-Americano. Artigo esse que foi publicado em setembro de 2006 no jornal Zero Hora, onde o professor Olavo de Carvalho nos convida a fazer uma reflexão acerca do porquê o brasileiro vota na esquerda. Penso eu ser esse um assunto de suma importância para discutirmos, tendo em consideração o resultado desse primeiro turno presidencial, onde o ex-presidiário, o ex-condenado, mas o eterno ladrão Lula teve uma vantagem significativa à frente do Jair Messias Bolsonaro, tendo esse primeiro recebido 57 milhões de votos. É sobre isso que eu quero conversar e, claro, fazer aqui uma reflexão junto a vocês e convidá-los também, claro, para, além da reflexão, uma ação importantíssima já pensando, claro, nos rumos e no futuro da nossa nação. Bom, em primeiro lugar, em primeira ordem, é necessário deixarmos claros aqui, e acredito eu que vocês vão de concordar com a minha pessoa, que nós somos uma nação de conservadores. Ao menos nos costumes, na moralidade, pelo menos é isso que diz, por exemplo, censos e os mais variados dados demográficos, segundo o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O brasileiro, em sua grande maioria, por exemplo, ele é cristão, ele professa a fé cristã, por assim dizer, seja ela católica ou seja ela protestante, nas mais variadas denominações. A verdade é, apesar de nós brasileiros não conhecermos, por exemplo, um Edmund Burke, um Michael Oakeshott, um Russell Kirk, um Spurgeon, um C.S. Lewis, o próprio Roger Scruton, ainda assim, nós brasileiros, em sua grandíssima maioria, compartilhamos dessas verdades universais assim propaladas e divulgadas pelo conservadorismo, a exemplo do respeito às instituições democráticas, ao entendimento, por exemplo, de que a família ela é a base, ela é o núcleo da sociedade e outras tantas, digamos assim, bandeiras que são defendidas pela filosofia ou pelo pensamento conservador, se você preferir chamar dessa forma. Claro, todos nós brasileiros entendemos, por exemplo, ou a maior parte dos brasileiros, são contrários ao aborto, defendem em sobremedida a liberdade de expressão, aquela ideia de que você tem o direito de se expressar, por mais idiota e por mais ignômio que você possa parecer em suas exasperações intelectuais, assim como a própria defesa da propriedade. Nós brasileiros entendemos como é importante nós termos o direito de defendermos aquilo que é nosso, a nossa própria propriedade ou a propriedade privada, se você quiser chamar dessa forma. Mas por quê? Mesmo nós brasileiros, sendo em sua grandíssima maioria conservadores, nós não votamos em políticos conservadores. Em primeiro lugar, porque existem poucos ou quase nenhum político conservador. Basta vocês observarem isso aqui de forma factual, que o Jair Messias Bolsonaro, quando em 2018 se apresentou no pleito presidencial, foi uma enxurrada de votos, porque ele foi o primeiro presidenciável a tocar nas questões centrais e pontuais que dizem respeito a todos nós, aqueles que se declaram, que se aproximam muito mais das ideias conservadoras. Aquilo que parecia ser inimaginável no cenário político brasileiro acabou acontecendo quando Jair Messias Bolsonaro venceu a eleição presidencial, causando quase que uma ruptura no próprio processo político brasileiro. Então, notem vocês que, apesar de não termos, fazendo aqui um caminho reverso, caminhando aqui um pouco para trás, em câmaras municipais, em assembleias estaduais, ou mesmo no Congresso e no Senado, uma representatividade conservadora forte, isso não impediu que um político brasileiro que se apresentasse como sendo conservador fosse alçado à presidência da República, quando o caminho natural da política seria justamente o contrário, que primeiro tivéssemos vereadores aos montes, deputados estaduais, federais e senadores que defendessem as ideias conservadoras, para aí sim mais adiante, alguns anos e décadas a seguir, tivéssemos um presidente. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro foi justamente o caminho reverso. Bastou que tão somente um político se apresentasse como sendo conservador para que ele conseguisse arregimentar milhões e milhões de votos ao seu favor. Isso, na minha humilde opinião,
nos abre um alerta de que nós precisamos sim olharmos atentamente a política já a partir já ali da base, a nível da Câmara Municipal, e nos preocuparmos em eleger já vereadores conservadores ou liberais economicamente falando, se você preferir dessa forma, assim como futuros deputados estaduais, federais, senadores, governadores e prefeitos, para que mais à frente, se assim for dos desejos divinos e desígnios de Deus, que nós, quando tenhamos a oportunidade de ter um presidente conservador, tenhamos também câmaras municipais, assembleias estaduais, congresso e senado alinhados, tudo em uníssono a favor das ideias, essas ideias que eu, como compartilhei com vocês alguns minutos atrás, que são comuns a quase todos, se não a maioria, pelo menos, de todos os brasileiros, são aquelas defesas das ideias conservadoras, a defesa da vida, a defesa da liberdade, a defesa da propriedade, a defesa da família como instituição basilar para a sociedade. É claro que se você não tem políticos conservadores, a população conservadora ou os brasileiros que assim se denominam não conseguirão encontrar um reflexo nos seus votos ou um reflexo no próprio processo eleitoral. E por isso eles acabam votando na assim denominada esquerda. Além disso, claro, é válido aqui abrir um parênteses, e falo sobre isso com uma certa propriedade por ser formado em letras e pelo campo da linguística, da linguagem, do vocabulário, da semântica e tudo que envolve esse arcabouço intelectual ser uma das minhas áreas de interesse. A esquerda ela tem uma habilidade quase que assim maléfica, por que não malévola, de dominar e de se preocupar em dominar o vocabulário e a linguagem. E é através do vocabulário e da linguagem que você consegue incutir na mente das pessoas as suas ideias, a sua ideologia, fazendo com que esses mesmos indivíduos que se denominam, aqui eu falo indivíduos no sentido brasileiro, um coletivo, mesmo sendo nós brasileiros, em sua grandíssima maioria, conservadores, ainda assim nos deixamos atrair muitas das pessoas pelos cacuetes linguísticos da esquerda revolucionária, pois a esquerda ela trata a linguagem como sendo de suma importância para a manipulação das mentes, bem como ela adapta muito bem o seu vocabulário a depender do espaço ou a depender da sua audiência. Uma coisa, por exemplo, é uma reunião ou um evento, por exemplo, no ambiente acadêmico de um DCE, por exemplo, do Sindicato dos Professores. Uma coisa é quando esses mesmos indivíduos de esquerda falam, por exemplo, para a grande massa, ou falam, por exemplo, em grandes canais de comunicação. É perceptível e totalmente notório como o vocabulário e a linguagem ela é totalmente modificado de forma a atrair, tal como um discurso afrodisíaco, tal como a serpente, por exemplo, fazendo analogia bíblica, tal como a serpente se fez valer de argumentos belos e bonitos para convencer Eva a comer a maçã e depois oferecer a Adão, fazendo com que nós caíssemos em pecado mortal. A esquerda se faz valer sempre de pautas assim chamadas genéricas ou generalistas, moralistas, nacionalistas e populistas. A esquerda ama, por exemplo, dizer que é contra a corrupção. Mas aqui fica a pergunta, quem em sã consciência é a favor da corrupção? Então você se apresentar contrário à corrupção, vende muito bem. Só que os últimos anos, ou os desmandos, ou desgoverno do PT, demonstrou que essa tal luta contra a corrupção, na verdade, era só de fachada. Pois tão logo o PT chegou ao poder a nível federal, ele se locupletou justamente das instituições democráticas para colocar em prática e colocar em ação o seu processo de corrupção nunca antes visto no mundo. Nunca antes visto no mundo. Não se tem história, esses últimos séculos de política, de governo, de república, democracia, um esquema de corrupção tão organizado como o PT instituiu no Brasil quando comandou a nossa nação. Mas vez ou outra os petistas, os esquerdistas ainda se fazem passar por serem contrários à corrupção. Da mesma forma, por exemplo, eles vão abordar outros assuntos, assim chamados pautas moralistas, a exemplo do aborto, né? Eles amam falar da descriminalização do aborto, dizem que o aborto é uma questão de saúde pública, mas eles ignoram que o aborto, na verdade, ela é uma palavra, é um eufemismo para o assassinato do ventre materno do ser mais frágil que nós temos, que é um bebê no ventre da mãe. Então eles nunca vão dizer isso. Então quando alguém, por exemplo, chega até você e afirma, não, eu sou a favor do aborto, a pergunta que você deve fazer é qual método de aborto você é favorável. Porque todos eles são terríveis, todos eles são escabrosos, e nós conservadores, ou nós brasileiros, sendo em sua grandíssima maioria
contrárias à prática do aborto, deveríamos sim, em antemão, ser contrário a todo e qualquer político que defendesse, seja o aborto em si ou a tal da descriminalização do aborto, que nada mais do que é uma forma camaleônica que a esquerda tem de manipular as pessoas em prol de suas pautas. A esquerda também ama defender pautas nacionalistas, a exemplo de plebiscito, que nada mais do que é uma farsa para dizer que a população é que está realmente escolhendo os rumos da nação. Apenas a critério de informação, e isso aqui, qualquer pessoa que em sã consciência queira fazer essa pesquisa vai encontrar essa informação de que um dos grandíssimos, o último plebiscito relevante a nível nacional que aconteceu em nosso país foi o que disse respeito à comercialização das armas de fogo. E naquela época, o governo federal do PT, ele era contrário, claro, à criminalização, à venda, né, à comercialização das armas de fogo, só que ele quis se passar por ser democrático. Não, vamos abrir aqui um plebiscito para que a população brasileira possa emitir a sua opinião. Pois bem, isso foi feito. A população demonstrou, voltando nas urnas, que em sua grandíssima maioria ela era favorável à comercialização das armas de fogo, mas ainda assim o respeito ao voto da população brasileira não foi considerado quando o governo de então fez justamente o contrário daquilo que a população acreditava ou aquilo que a população confiou o seu voto no plebiscito popular. Então, a esquerda ama, mais uma vez, né, se valer desse vocabulário, da linguagem, de pautas moralistas, nacionalistas, até mesmo populistas. Quem aqui, por exemplo, em sã consciência, seria contrário a programas assistencialistas? Afinal de contas, essa ideia da caridade com dinheiro público, ela é muito fácil de ser defendida, pois não é com o seu dinheiro. E aqui, de antemão, já coloco aqui minha posição, eu sou 101% favorável a programas assistencialistas, por ser um católico, entender que a caridade ela deve ser missão de todo e qualquer cristão. Só que isso não quer dizer que deve ser feito de forma totalmente desregrada ou de forma a manter um certo, digamos assim, um certo séquito, um certo grupelho de pessoas ali reféns e presas a esse bendito maldito assistencialismo. Os programas assistencialistas eles devem ter um prazo de início, meio e fim e nunca, em hipótese alguma, governo algum deveria celebrar ou comemorar o aumento de pessoas, né, que necessitam desses programas assistencialistas. Uma nação ela se desenvolve quando menos pessoas necessitam e precisam desses programas assistencialistas. Mas a esquerda, como um todo, e o PT é um exemplo disso, se vale dessas pautas assistencialistas, em sua grandíssima maioria, para manter refém ali um séquito, um grupelho de eleitores reféns ali desse medo de não ter mais esses programas assistencialistas. É claro que o brasileiro vota na esquerda, basicamente, porque durante muitíssimo tempo sequer existiu políticos conservadores se fazendo presentes, também porque existiu e acontece na sociedade uma revolução cultural quase que silenciosa, e aqui eu caminho para a conclusão dessa aula, convidando vocês, meus queridos e estimados alunos e aqueles que me assistem, a refletirem que a revolução cultural que acontece, que está em curso em nosso país, ela não encerrou-se, ao contrário, ela continua acontecendo a todo vapor. Mesmo que o governo Bolsonaro tenha tentado combater em alguns espaços, seja na mídia, seja na religião, seja na academia, ainda assim a revolução cultural está em pleno curso, se não com mais força do que estava, por exemplo, na época do PT, porque agora a revolução cultural tem um inimigo em comum. Então, por exemplo, quem é um grande inimigo, quem é um grande adversário da mídia nesse momento? Jair Messias Bolsonaro. Quem é um grande adversário da academia brasileira, das universidades? Jair Messias Bolsonaro. Quem é a antítese de tudo aquilo que é bom e divino e sagrado segundo alguns segmentos religiosos? Jair Messias Bolsonaro. E aqui vem a reflexão e o convite para a ação a vocês que me assistem. Seja você um brasileiro conservador, defensor de valores, a exemplo da família, da vida, da própria liberdade de expressão e até mesmo da propriedade privada, que você entenda e compreenda que a esquerda ela é ramificada nesses mais variados setores sociais, ou assim denominados lá pelo Karl Marx, as estruturas de poder, mídia, academia, igreja e outros tantos. E que cabe a nós, a mim e a você, cada um no seu quadrado, cada um entendendo a sua importância e relevância desse processo de contra-revolução,
Notem, né? Na década de 50, 60, ser contra-revolucionário era você ser contra a família. Era você ser um hippie, por exemplo, era você ser a favor da legalização das drogas, do amor, do sexo livre. Isso era você ser contra-revolucionário. Na época em que nós vivemos atualmente, ser contra-revolucionário é você ser a favor da família, é você ser contra o aborto, é você ser a favor da liberdade de expressão. Então notem vocês como houve essa mudança, esse upside down, houve uma reversão totalmente aí de valores. Enquanto na década de 50, 60, ser contra-revolucionário era justamente ser a favor, por exemplo, do uso discriminado das drogas ou até mesmo do amor livre, hoje ser contra-revolucionário é você justamente ser contrário a tudo aquilo que formou a sociedade, que formou as bases da sociedade, em especial ocidental, que é aquela que nós vivemos. Então a nossa missão, acima de tudo, é dentro dos nossos espaços, cada um no seu quadrado, seja na mídia, seja na academia, seja até mesmo nos próprios espaços religiosos, entendermos e compreendermos que nós precisamos dar a nossa contribuição nesse processo de contra-revolução cultural. Então, se você está na mídia, você precisa defender aquilo que é a mídia que tem que fazer. Trazer as informações e deixar, por exemplo, que o leitor, que o telespectador forme a sua própria opinião. Se você, por exemplo, está na academia, se você é um professor, se você é um aluno, está em plena formação intelectual, a sua função é, acima de tudo, sempre a luta e a busca pela verdade, por aquilo que é perene, por aquilo que não tem validade. Essa deve ser a missão de um professor, transmitir a verdade aos alunos, ou até mesmo de um estudante a nível universitário. Bem como se você está na igreja, existem valores definidos pelo Bolsonaro e pelo Lula que são totalmente antagônicos uns aos outros, a exemplo do Lula, que defende, por exemplo, a prática do aborto, o que vai contrário à própria ideia de defesa pessoal tão defendida, seja pela Igreja Católica, assim como também pela Igreja Protestante. Então notem vocês, meus queridos e estimados alunos, e caminham para a conclusão aqui dessa nossa aula, que a revolução cultural ela está em curso, ela não foi interrompida, ao contrário, mais lenha foi colocada nessa fogueira com a eleição de Jair Messias e Bolsonaro, cuja qual muitos duvidavam, muitíssimas pessoas não acreditavam na vitória do Jair Messias Bolsonaro, e a vitória dele fez com que uma turba se levantasse contrariamente a ele nos mais variados espaços sociais de representatividade e de poder para justamente barrar aquilo que nós, brasileiros, em sua grandíssima maioria, repito, conservadores, cristãos, acreditamos que deve ser o pensamento nevrálgico, o pensamento corolário da sociedade. Mais uma vez, repito, a defesa da vida, da liberdade, da propriedade, da família como sendo instituição basilar de uma sociedade saudável. E aqui encerro essa brevíssima aula, convidando, claro, vocês a, se gostaram, comentarem, compartilharem, espalharem esse vídeo para que mais pessoas conheçam. E, claro, dia 30 de outubro está logo aí, temos uma missão a cumprir. Não preciso aqui declarar o meu voto, acredito eu que a minha fala já deixa muito claro e denota qual é a minha preferência a nível presidencial, mas convido vocês não tão somente a refletir sobre aquilo que eu falei nesse vídeo, como também a participar ativamente nesse processo de contra-revolução cultural. Agradeço a atenção de vocês, peço que Deus os abençoe enormemente. Assim que Deus permitir, volto e voltarei por aqui mais algumas vezes para conversar com vocês, meus queridos e estimados alunos. Fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.